Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto com toda a reverência. Então eu gostaria de convidar você, se possível, vamos fazer uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve seu coração, seu pensamento a Deus e clame para que esta palavra seja revelada pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas e que ela também se transforme em poder e autoridade de Deus, trazendo cura, libertando, trazendo livramento, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo vida e vida em abundância para todos aqueles que a ouvirem, e aonde essa mensagem chegar, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro também do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, tem uma importante revelação do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Ele vai mostrar a majestade, a autoridade e o poder de Jesus Cristo através de uma inscrição que ele vê nas suas vestes e na sua coxa. Queria que você me acompanhasse então. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está revelado toda a majestade, todo o poder de Jesus Cristo, quando se diz que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, não obstante ele ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando Jesus vem na Terra, ele vem cumprir uma missão, ele tem um propósito de Deus na sua vida. E para isso, ele precisa não ser uma pessoa para ser servida, mas Jesus, ele mesmo sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vem para servir. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Marcos, Marcos, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 45. Então, Marcos, capítulo 10, versículo 45, está escrito assim: Porque o Filho do Homem, Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, você vê que Jesus, ele veio aqui na terra para servir. Então, ele deixa toda a sua glória, sua majestade, seu poder para vir aqui servir e entregar a sua vida para a salvação de muitos. Muito bem. Nós sabemos que as pessoas no mundo comemoram o Natal nessa época. Eu queria aproveitar para lembrar como que Jesus nasceu. Então, você que estava em Marcos, vai um pouquinho mais para frente e vai em Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Está escrito assim: E aconteceu o que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui, além da submissão que Jesus demonstra vindo para servir, aqui ele dá uma lição de humildade. Então, todos aqueles que quiserem seguir o plano de Deus, o propósito de Deus na sua vida, tem que ter submissão e humildade. Porque Jesus, ele poderia ter nascido num palácio, numa mansão, mas Jesus escolhe um lugar humilde. Jesus nasce num estábulo, ao lado de animais, e é colocado, depois que nasce, envolto em panos e colocado numa manjedoura, ou seja, no lugar em que os animais comiam. Isso é uma profunda lição de humildade. Jesus, ele então usa desse lugar cercado de animais para nos trazer um recado de humildade. E também ele vai usar um outro animal que vai ser uma referência para nós, um ensinamento, confirmando todas as passagens da Bíblia que falam a respeito do mandamento, da comissão, ou seja, da instrução de Jesus para nós pregarmos o Evangelho e da importância disso. Essa passagem que nós vamos ler hoje, ela confirma então várias passagens, vários versículos que mostram a importância de nós cumprirmos o propósito de Deus, ou seja, depois que nós somos salvos, depois que nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, depois que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, levar a verdade. O que é a verdade? A verdade é levar Jesus para as pessoas. Muitas pessoas conhecem Jesus, mas não o Jesus da palavra. Conhecem o Jesus que o mundo fala, o Jesus que o mundo fala que nasceu
em dezembro, quando na verdade nós sabemos, até pela história, que não nasceu em dezembro. O Jesus que o mundo fala que qualquer coisa serve, que qualquer caminho leva a Deus, que, olha, né, sem julgamento, tudo é possível. Olha, só você busque, sabe, o prazer, você buscando prazer, você está buscando as coisas de Deus. Esse Jesus que você vai conhecer na palavra, ele é diferente do Jesus que nós vamos conhecer se olharmos para o mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Jesus verdadeiro, o Jesus que é a verdade. Então, ele nasce, não é, num estábulo e é colocado numa manjedoura. E mais para frente ele vai usar um animal como um sinal e também como uma referência e uma ilustração da importância de nós cumprirmos os seus mandamentos. Em Lucas ainda, no capítulo 19, nós vamos ler do versículo 28. Amém? Lucas, um pouquinho mais para frente, nós lemos Lucas 2, capítulo 2, agora vamos ler o capítulo 19, a partir do versículo 28. Está escrito assim: E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe dizeis, porque o Senhor o administra, ou seja, porque o Senhor precisa dele. Não é? No versículo 32, e indo os que haviam sido mandados, os discípulos, né, os 2, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o administra, ou seja, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, ou seja, se alegrando muito, né, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. Né? Muito bem, esse relato, né, ele vai confirmar, né, uma profecia, o cumprimento de uma profecia. Por que Jesus busca um jumentinho? Porque Jesus ele veio cumprir tudo o que tinha sido escrito na Bíblia. Jesus não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. Né? Então ele precisava cumprir todos os sinais, né, que os profetas tinham dado. E o profeta Zacarias, se você deixa sempre marcado Lucas 19, mas vem comigo lá no livro de Zacarias. Zacarias é um profeta, né, do Antigo Testamento, então vai estar no Antigo Testamento. E no capítulo 9, versículo 9, ele vai trazer um sinal poderoso para identificar quem que era o Messias. Né? Então ele fala assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, quer dizer igreja, não? Filha, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, o fato de Jesus Cristo ter buscado esse jumentinho era para cumprir o seu propósito de vinda, ou seja, para que isso seja fosse, né, um poderoso sinal para identificar que ele era o Messias. Voltando lá em Lucas 19, né, e agora eu quero que você preste atenção em algumas passagens, né, e algumas palavras que estão ditas aqui, que confirmam outras passagens bíblicas e a importância, que nem eu disse, de quem crê em Jesus, ou seja, quem é seu discípulo, seu seguidor, de cumprir a sua vontade. No versículo 30 está escrito assim: dizendo, ide à aldeia que está defronte. E aqui eu já queria parar, né, pedindo para você, deixando marcado aí, e para Marcos, nas últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos, né, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. São passagens muito conhecidas, mas eu vou ler para vocês. Jesus usa a mesma palavra, ide, a mesma instrução, o mesmo mandamento, ide. Olha só. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui Jesus, ele, nas suas últimas instruções para todos aqueles que creem nele, não é? Possam fazer a sua obra, seguir o propósito de Deus na sua vida. Então ele mostra a necessidade de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, para que esse poder do Espírito Santo na nossa vida, né, uma vez que nós vamos buscar a santidade, não é? Santidade não significa ser perfeito, né, mas significa buscar como referência a palavra de Deus, buscando sempre o perdão, não é? E o conserto para que nós possamos andar nessa palavra. Então Jesus, ele vai comissionar todos aqueles que creem nele, chamados discípulos, os que seguem, chamados discípulos, para fazer as obras que ele fazia. E aí, voltando lá no capítulo 19 de Lucas, né, no versículo 30, quando ele fala assim, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, né? Então, achareis preso um jumentinho. Esse jumentinho, ele representa as pessoas que estão no mundo. Esse jumentinho representa as pessoas no mundo que estão presas. Presas por quê? Pelo pecado. Presas pela vontade da carne, pelos prazeres da carne, presas por entendimentos e filosofias, né, que não trazem a palavra de Deus como única fonte de salvação, presos aos modismos, à voz do mundo, ao poder do mundo, ao poder e os prazeres que o mundo oferece, né, seguindo somente pelos prazeres, sem julgamento, né, dizendo que ninguém pode ser julgado, mas que todos devem buscar o seu prazer e que isso é a vontade de Deus, quando na verdade a palavra de Deus, ela ensina que o caminho de Deus, ele é estreito, né? Quando Deus, ele fala de Jesus Cristo, ele fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai sem ser por ele. E o Jesus que nós lemos é o Jesus da Bíblia, não o Jesus que as pessoas conhecem, não o Jesus que se comemora, né, o seu nascimento, Natal, em dezembro, que nós sabemos que não foi em dezembro, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus que veio por causa dessa palavra, veio para cumprir um propósito de Deus e morreu numa cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue numa cruz, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, libertos do domínio de Satanás. E uma vez libertos do domínio de Satanás, libertos da condenação eterna, nós possamos encontrar a salvação, né? Nós possamos entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus fala, achareis um jumentinho preso, né, as pessoas que estão no mundo, elas não têm o entendimento, são como os animais, que andam pelos prazeres, pelos seus instintos, mas não têm na sua vida a consciência, né, de buscar o Criador e buscar a palavra de Deus como parâmetro. Né? Então, Jesus, ele pede para os seus discípulos soltá-lo. Não é? Olha só, no versículo 30 lá, que nenhum homem se assentou. Soltai-o, né, e trazei-o. Duas coisas. Soltai-o e trazei-o. Então os discípulos, eles recebem duas instruções. Soltai esse jumentinho e trazei-o. Trazei-o para quem? Para Jesus. Né? Jesus, ele veio, né, para libertar os cativos. Né? Jesus, ele veio para nos trazer a salvação. Jesus veio para nos tirar do poder da carne, do poder dos prazeres do mundo, da tentação do mundo, trazendo em nossas vidas o poder do Espírito Santo. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas capítulo 4, e que você visse, olha só, é um texto bem conhecido, nós já lemos, mas eu queria reler, olha só, Lucas capítulo 4, versículo 17, o momento em que Jesus, numa sinagoga, ele vai anunciar que sobre ele estava o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ele trouxe para cada um de nós, para fazermos a vontade de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. E ele fala assim, então aqui no capítulo 4 de Lucas, versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isaías, um dos profetas maiores, né, um dos profetas messiânicos, que mais falou a respeito da identificação de Messias, né, como ele viria, que fez revelações profundas a respeito desse Messias. E aí Jesus acha nesse livro, que na verdade era um rolo, né, escrito assim, no versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
ou seja, as pessoas que sofrem, apregoar liberdade aos cativos, olha só, aos cativos, os que estão presos, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A mesma missão, o mesmo propósito que Jesus teve, ele passou para nós. Né? E equipou, da mesma forma como ele foi equipado pelo Espírito Santo, como ele foi revestido do poder do Espírito Santo, como exemplo para nós, ele também nos indica que nós devemos buscar essa vida de santidade e de obediência à palavra de Deus, e somente à palavra de Deus, para que esse poder venha sobre as nossas vidas. E aí ele fala assim, trazei-o. Né? Uma vez que as pessoas que nós evangelizamos, que nós trazemos, né, o testemunho da verdade, elas são libertas, nós temos que trazê-lo até Jesus. Trazer até Jesus é trazer até a palavra. Não é? Apresentar a palavra como o único caminho. Não é? E aí o que acontece? Quando uma pessoa ela é salva, ela é liberta do pecado, né, voltando lá em Lucas 19, ela é solta, o que acontece com as pessoas que estão em volta? A sociedade, os amigos, os parentes. Eles vão indagar, eles vão inquirir, eles vão questionar por que a pessoa está solta, por que ela foi solta, por que ela não vive mais aquela vida. Jesus ele vai representar, né, essas falas justamente quando ele dá ordem para os discípulos libertarem o jumentinho e trazer até ele. No versículo 31, olha só. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o administra. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele porque o Senhor o ama. O Senhor precisa dele porque o Senhor quer fazer dele um discípulo, um filho. O Senhor precisa dele porque quer usar a vida dele para salvar os outros irmãos, não é, em Cristo. Aqueles que ainda estão presos e condenados, né, estão condenados à morte eterna, sujeitos à condenação eterna junto com Satanás, sujeitos à vontade do diabo. Então, quando Jesus ele fala, né, trazei-o, né, e ele fala assim, quando alguém perguntar por que vocês os libertaram, vocês vão dizer o seguinte, porque o Senhor precisa dele. Né? E você sabe que quando nós estamos com Jesus, Jesus é sobre a nossa vida. Por isso que Jesus, né, aqui nessa passagem, o jumentinho, ele leva Jesus. Né? E aonde Jesus caminha, né, nós temos o quê? A glória de Deus. Então todos aqueles que levam Jesus, né, não como jumentinho, né, mas como filho de Deus no seu coração, todos aqueles que da mesma forma transportam Jesus, né, como o jumentinho transportou, né, e viu a sua glória, nós que temos Jesus transportado em nosso coração, à medida que nós pregamos o Evangelho, à medida que nós levamos o testemunho para as pessoas, nós vamos participar da sua glória. Porque olha só, no versículo 37, olha só, está escrito assim, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, quer dizer, se alegrando muito, né, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O jumentinho, né, quando Jesus estava sobre a vida dele, quando Jesus era sobre ele, quando ele se submete a Jesus Cristo, quando ele de uma forma humilde carrega, né, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele participa também da glória, ele está dentro de todas as glórias, né, que foram dadas a Jesus, ele estava junto. Assim como nós também vamos participar de toda a glória do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e entendido da importância de nós cumprirmos o ID, de levarmos a mensagem do Evangelho, de levarmos o testemunho através das nossas vidas, da nossa conduta, pela nossa forma de agir, pela honestidade, pela justiça, né, por falarmos a verdade, pela nossa forma de conduta, nós levarmos um Jesus vivo. Não o Jesus que o mundo conhece, mas o Jesus verdadeiro, que Deus nos revelou através da sua palavra. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado pelos ensinamentos e confirmações, meu Pai. Que nós possamos ter um entendimento de que teu chamado não é para nos libertar da condenação eterna, libertar das garras do maligno, libertar do poder da carne, dos prazeres da carne, para que nós possamos obedecer a tua vontade em nossas vidas, para que nós possamos cumprir o teu propósito em nossa vida.
Pai querido, que aonde essa mensagem chegar, o Senhor manifeste os seus sinais, que haja cura, libertação, restauração, livramento, vitória, saúde, paz, vida e vida em abundância, meu Pai, para confirmar a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, lembrando que na igreja lá de Ribeirão Pires, né, nós temos os nossos cultos virtuais com toda a segurança às 10 horas da manhã. Eu queria convidar você para estar lá. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto. E também as pessoas que são da Vila Nova Cachoeirinha, né, não esqueça que também às 10 horas da manhã, né, o presbítero Fábio e a presbítera Cleia estão à frente da escola bíblica, ou escola dominical, ou escola ministerial, trazendo, né, o ensinamento a respeito da palavra de Deus, revelando, né, todos os segredos que estão ocultos na palavra através de estudos. Então eu queria convidar você, você é bem-vindo. Se você quiser participar em qualquer lugar, né, que você tiver, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, você pode enviar, não é, pedir, e eles vão enviar o link e você vai participar. É uma escola que é ao vivo, né, também é uma live, não é? Então você vai poder participar e aprender muito, com certeza. Lembrando que na quarta-feira, às 8 horas, nós temos o grupo familiar em que o professor Nessim, também de uma forma brilhante, tem trazido estudos a respeito, né, da lei e da graça, fazendo uma reflexão profunda e nos trazendo ensinamentos profundos, né, a partir da própria língua que a Bíblia, né, foi escrita desde o Antigo Testamento, né, que é a língua hebraica, né, mas também estudando a respeito do Novo Testamento, né, da sua escrita em grego, trazendo revelações muito importantes, impressionantes, e que isso também vai trazer para nós um conhecimento e uma firmeza de fé, né, na palavra de Deus. E para terminar, né, todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto virtual que fica gravado. Então você pode assistir na hora que você quiser no domingo ou mesmo qualquer dia da semana. Então, Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a nossa próxima reunião, que é na próxima quarta-feira, no grupo familiar, às 8 horas da noite. Em nome de Jesus.